Olá, seja muito bem-vindo a mais um TaoriCast. E hoje nós vamos conhecer... É difícil até de falar, assim, porque foi amor à primeira vista, posso dizer assim. Uma conexão diferenciada, em que a gente passou a nossa primeira conversa, quase umas 4 horas, conversando sobre diversos assuntos. É por isso que eu chamei ela aqui, que é uma maravilhosa, do marketing digital, do marketing social. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vamos falar da Fitofórmula, que vocês sabem, né? Nossa querida fabricante, revendedora, enfim, que faz a medicina chinesa aí crescer no Brasil. A Fitofórmula produz as fórmulas chinesas. A gente tem mais de 250 tipos de fórmulas para cuidar de diversos tipos de problemas que você possa ter no seu dia a dia, que vai gerar qualidade de vida. Para você acessar, para você fazer a compra, fitoformunatural.com.br, você vai ter o QR Code aqui em cima para você poder também acessar. Vamos falar também do Taori Marketing e do Espaço Taori, que é esse espaço aqui incrível com essa estrutura, onde você pode ter o seu próprio Taori Cast, o seu próprio podcast, também todo o suporte de marketing que você precisar. Então, acesse a nossa rede social, Marketing Taori, ou o nosso Espaço Taori também, que é Espaço Taori, e o nosso site, espaçotaori.com.br. E agora nós vamos apresentar para vocês esse mistério. Toquem os tambores, equipe aí, edição. Nossa Marla Souta, publicitária, formada em publicidade, faz consultoria de marketing social. Você já ouviu falar sobre isso? Nós vamos falar hoje um pouquinho mais. Também é apresentadora do programa Uma Puxa a Outra da TV Cultura Litoral. E, é claro, ela faz gestão de comunicação voluntária lá no Instituto Neomama. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Realmente, a gente teve uma conexão de primeira, então acho que esse papo vai fluir muito bem. Acho que a gente já trocou muitas figurinhas a respeito de marketing, né, na última vez. Então, acho que a gente tem bastante coisa legal aí para falar hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E aí, conte para nós o que é marketing social, que a gente quase nunca ouve esse termo aí dentro das falas, né, dos grupos de marketing. Tá bom, vamos lá. O social é tudo que envolve algo que vai além do lucro. Então, quando a gente pensa aí na comunidade, no marketing de causas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, a diferença, né, dos dois, do marketing social e de causas. Então, é quando a gente pensa além do lucro. O marketing social, ele está muito associado a causas, né, causas como combate ao câncer, como abuso infantil, enfim. Temos diversas causas aí defendendo, e também tem a ver com iniciativas. Por exemplo, economia de água. Há um tempo atrás a gente teve campanha, né, do Use Camisinha. Então, é tudo que a gente fala sobre a mudança de comportamento para melhor, né? Então, o impacto positivo que o marketing pode ter através da sua mídia na vida das pessoas. Eu, Marla, entendo que as marcas, né, todas as marcas, não só as marcas grandes, mas todas as empresas, têm um compromisso com a comunidade que estão inseridas, têm um compromisso com a sociedade. Então, a gente tem que usar, né, as nossas ferramentas, tanto de mídia, quanto de pluralidade, de conseguir conversar com muitas pessoas, para além de querer vender mais. Porque é óbvio, né, marketing, ele se baseia em mercado, em demanda e lucro. Mas quando a gente fala de mercado, hoje em dia, em 2024, no momento pós-pandemia, o mercado vai muito além só daquelas pessoas, homens, mulheres de tal idade. A gente tem que pensar que a gente sofreu um impacto cultural muito grande. Uhum. Então, quando a gente fala em marketing social, é aquela partezinha do branding, o que vai além da marca, o que você pode fazer para a comunidade que você está inserido, para o país e para os seus stakeholders, né? E aí não gosto, né, de falar muito termo em inglês, embora eu fale muito. Então, todo mundo que está envolvido com a empresa, desde os colaboradores, dos parceiros, todos aqueles que estão envolvidos. Como é que você pode, com a sua capacidade de comunicação, impactar positivamente, seja sobre uma causa social, uma causa ambiental, e a gente está muito aí com o ESG em alta. Então, o marketing social, ele trabalha isso, né? O S do ESG. E você acha que, assim, se você pudesse colocar em números, quantas empresas, no Brasil,
tem esse conhecimento e aplica isso dentro da sua marca, que você acha, assim? Você acha que é uma coisa comum, isso todo mundo tem noção disso? Ou isso é uma coisa que é uma evolução do marketing dentro das empresas? Como que você encara isso? Então, se vocês forem lembrar, a gente já falava muito de sustentabilidade desde o início aí de 2000 e pouquinho. O ESG, ele, na verdade, é uma evolução do que só se falava da sustentabilidade. Então, entendeu-se que precisava ter um pouco mais de abrangência além do âmbito só ambiental. Então, ele contempla ali governança e social juntos. Então, vamos pensar nesse contexto. Depois da pandemia, o termo, né, o acrônimo ganhou muita força. E as empresas começaram a entender que elas poderiam lucrar mais se estivessem inseridas, né, dentro dos pilares do ESG. Então, isso não é eu que estou dizendo, né? Isso veio de fora. Então, as grandes empresas, as grandes corporações começaram a investir forte nesses pilares porque elas entendem que elas são bem vistas e, consequentemente, os investidores estão interessados em empresas que têm compromisso ESG. Começa numa cascata, então começa de cima para baixo. Eu acho que as empresas, né, as multinacionais, as empresas grandes já estão com essa preocupação. Acho que já está chegando, né, num médio e num pequeno empresário, lógico, cada um em sua determinada escala. A única coisa que eu acho que tem que ser bem salientada é entender o propósito que você está fazendo aquilo. Ele lógico, a gente tem que pensar em lucro, né? Mas o porquê, né? Mas o porquê, então o propósito ele tem que estar muito alinhado. Então, fazer algo só pensando em lucro não vai dar certo. Você tem que estar entendendo, né, o que é aquele propósito. E as marcas pequenas, médias marcas de dia a dia já estão fazendo isso, já estão entendendo, e entendem que o resultado disso vai vir, porque o consumidor mudou. Com certeza, 86% dos consumidores, isso é uma pesquisa recente, compraria de uma marca que está alinhada aos seus valores. Então, ele tem duas marcas que são exatamente iguais, que vendem a mesma coisa. 86% dessas pessoas iriam comprar de uma marca que está alinhada aos seus valores. Então, é um investimento que dá retorno. É difícil mensurar? É difícil mensurar. Mas é um investimento que eu não tenho dúvida que dá retorno, e por isso que as empresas estão preocupadas. Eu concordo. Eu pergunto assim, até mesmo para quem estiver assistindo a gente e que tem empresa e que nunca ouviu falar sobre isso, entender mais sobre, até mesmo para procurar, porque eu acredito que esse tipo de marketing eu faço de maneira até inconsciente de alguma maneira, e você me trouxe muita consciência sobre isso na nossa conversa, e agora até, vou te dizer, meu foco maior é implementar tanta cultura, vamos falar assim, em relação àquilo que eu acredito, aquilo que é o meu princípio, nas veias da empresa de uma maneira tão intensa, para que isso realmente repercuta tanto nos funcionários, quanto nos parceiros, enfim, que seja realmente uma forma de cascata. Porque eu vejo, sabe, Marla, que isso traz uma certa fidelização. Não tenho dúvida, né? A confiança, né? Vamos falar de confiança. Confiança não dá para se medir, olha, tem que dar 3 abraços, 2 apertos de mão. Confiança, ela se constrói. E quando a gente tem os valores alinhados, não é muito mais fácil construir essa confiança? Com certeza. E aí, nesse momento que você cria um relacionamento, seja com seus clientes, colaboradores, enfim, todos os stakeholders, a probabilidade dele se tornar um consumidor fiel e até um promotor da sua marca é muito maior. Com certeza, com certeza. Olha, aqui dentro da Fitofórmula, a gente acredita tanto naquilo que a gente faz, que a gente dá tratamento gratuitamente para todos os funcionários. Então, a gente, além de cuidar deles, a saúde deles, a gente ainda dá o fito gratuitamente. E olha que legal, né? Eu não sei quantos funcionários tem aqui, mas olha o impacto disso. Que você tenha 50 pessoas, essas pessoas têm família, essas pessoas têm parentes, essas pessoas têm um ciclo de amigos. Uma vez que ela é impactada de maneira positiva, olha o efeito que ela vai gerar já de pessoas, né? Porque ele é a prova social disso, de que está funcionando. E, consequentemente, você está alinhado com pessoas que acreditam no seu produto, confiam, né, naquilo que você está vendendo. A pluralidade disso é muito maior do que você chegar na rede social. Lógico, não estou falando para não usar rede social, gente, pode usar. Tem que usar tudo. Mas
é muito maior, a penetração certeza. é muito maior, porque você tem a prova social ali. Eu acho, inclusive, que eu nunca fiz marketing, tá? Comecei a fazer marketing há 2 anos, eu tenho 20 de empresa. Eu nem sabia, eu nem tinha noção, né, o poder de tudo isso. E eu cresci assim, né? Cresci ao longo desses 15 anos, acredito que seja fazendo isso, construindo uma cultura forte ali, qual era o nosso propósito, trazer a medicina chinesa para o Brasil, expandir mercado, né? Desenvolver o mercado, que eu acho que desenvolver mercado é muito mais difícil do que usar o mercado ao seu favor, porque você tem que construir público, você tem que aumentar o nível de consciência, você tem que ir convencendo as pessoas ali, né? Trazendo um poder de convencimento do que o que você faz é sério, Exatamente. porque não existe um inconsciente coletivo ainda bem desenvolvido. Então, eu acho que por isso que me causou tanto dar nome àquilo que a gente faz até de uma maneira inconsciente, até trazer um certo valor, né, para aquilo que a gente desenvolve. E eu vejo que há uma grande preocupação hoje realmente das empresas, mesmo que você seja pequena, em tentar, né, trazer esse alinhamento. Mas eu vejo que ainda é uma grande dificuldade isso, quando você vai conversar com as pessoas, elas falarem, eu quero fazer o bem pro mundo, mas ela não consegue entender ainda como fazer isso, como descobrir, né? Então, você quer trazer um pouquinho ali de como é que você ajuda essas empresas a poderem trazer consciência para esse nível de propósito que elas precisam desenvolver? Bom, eu acho que o mais difícil é elaborar ações que não sejam plásticas ou superficiais. A gente está no mês agora, né, de setembro, então a gente está com várias campanhas de setembro amarelo. E, gente, usar roupa amarela e fitinha, você não resolve um problema. Como é que você, como empresa, pode contribuir positivamente, seja com seus funcionários, seja com seus colaboradores, enfim. Então, eu acho que a questão da empresa se engajar é, primeiro, ela ter a educação disso, entender como é que ela pode agir de maneira positiva, ok? E também que faça diferença na vida das pessoas. Porque de tapinha nas costas, gente, não dá pra viver. E aí, desculpa, né, até a maneira que eu tô falando, mas não adianta só a gente usar roupa rosa no Outubro Rosa e depois esquecer isso o ano inteiro, né? E fala-se, né, até no Instituto a gente fala muito sobre prevenção. E um dos pilares é isso. O que previne a doença também é educação sobre a doença. Todas elas, tá? Exatamente. Então, pensar em ações que não sejam feitas de uma maneira plástica. E aí é onde entra o meu trabalho, né? Entender qual que é a proposta de valor dessa empresa, né? Seu posicionamento ali disso. Qual causa que ela se alinha e criar uma campanha não superficial, mas que de fato ela vai ter um resultado, ela vai impactar quem ela deve impactar e que a gente consiga mensurar isso de alguma maneira, seja por pesquisa, seja por amostragem. Então a ideia é que realmente assim gere um impacto, né, nas pessoas que estão envolvidas com essa campanha e que, de fato, os clientes, né, e todos os outros tenham uma visão positiva sobre a empresa, porque aquilo é genuíno e verdadeiro, ela está realmente engajada com aquilo. E é muito bom esse negócio da parte do genuíno que você diz, porque faz a gente ter que descascar muita coisa, né? Para entender o que é de fato o que é de fato algo genuíno, né? Exatamente. Então, a gente associa marcas geralmente, né? Você vai falar pode falar marca aqui? Pode. Red Bull, energia, aí você pensa em esportes radicais, poxa, legal. Então, você tem que entender ali onde sua marca, né, tem penetração e aonde você vai alcançar mais pessoas também. Aqui dentro mesmo você fala de saúde, fala de bem-estar. Talvez tenham causas que não tenham muito sincronia com a sua marca. Ah, mas eu não posso fazer isso? Você pode, né? Mas você vai impactar muito mais pessoas que já estão engajadas com você, com aquilo que você fala, se você pegar algo que está ali em sincronia com a sua proposta de valor. E com o seu público também, né? Exatamente. Então, eu acho que o desafio maior é esse, porque quem muito abraça, pouco aperta, isso, né? Isso é uma coisa que a gente fala até lá no Neomama. Então, se você quiser fazer tudo, é lógico, a gente tem 1000 urgências, né, no mundo, a gente tem aí as 17 ODS, porque são causas urgentes, a ONU entendeu, né, que são coisas urgentes que a gente tem que olhar, mas não dá para abraçar as 17 ODS.
Então, que você abrace mas cria um abrace projeto. de uma maneira genuína que você vai poder colaborar de forma efetiva. E é lógico, você pode pensar sim em querer ter lucro em cima disso, né? Fidelização, posicionamento. É consequência, né? Se torna, É uma né? consequência, exatamente. Mas que você entenda que é uma consequência e isso é uma construção. É muito legal isso que você tá falando. Inclusive, já tô aqui, os meus pensamentos já estão aqui ligando um no outro, falando, tá, o que eu preciso fazer, então, pra deixar isso mais efetivo? Né? Exatamente, é entender, né? Eu acho que quando a gente fala de pequenas marcas, até médias marcas, todo mundo começa um negócio para ganhar dinheiro, gente. A gente tá no Brasil, é um país, né, em qualquer lugar do mundo desenvolvimento. também. Eu acredito que todo mundo começa um negócio para ganhar dinheiro. Ninguém começa um negócio, a não ser quem já tenha, né, um investimento alto lá pela missão, visão e valores. Isso acaba sendo, né, primeiro você começa a ganhar dinheiro, você fala, opa, agora eu preciso estruturar minha empresa. Com certeza. E aí você desenvolve em cima disso. Uma vez que você desenvolve, né, aí a sua proposta de valor, sua missão, visão e valores, o que vai direcionar todas as ações da empresa, aí sim você vai estar preparado para entender que causa, como é que você pode colaborar com a sua comunidade, com as pessoas que você está impactando através da sua marca. Então, é mais isso, essa questão de entender quem você é. E me diz uma coisa, o que todo esse marketing social, é isso? Marketing social, tô falando certo, tem a ver com o programa de TV? Conta pra gente, Bom, onde é essa conexão? É total, na verdade, né? Porque uma puxa a outra, ele nasceu da sororidade. Nós somos em 4 mulheres que se conheceram no grupo de negócios. E a gente realmente se conectou através da nossa vulnerabilidade. E aí, num longo almoço de 3 horas, a gente viu que a gente conseguiu se ajudar mais numa conversa do que talvez se a gente tivesse comprado uma da outra, né? Feito o negócio. Entendo. E foi aí que nasceu. Eu quero contar isso pra todo mundo, porque quando eu acho que as mulheres, a gente tem uma capacidade imensa, né, de se conectar através da vulnerabilidade. Uhum. Uma coisa que os homens já não têm, e aí eu acho que é um pouquinho da sua área, né? Eu acho Então, que tem. é porque mostra um pouco de fraqueza, né? A vulnerabilidade, ela traz esse comportamento da lembrança de algo que não seja forte, que seja fraco. E o engraçado no que você tá falando é que o homem, ele sempre vai esconder a fraqueza dele. E a mulher, se ela aprender, ela vai usar a fraqueza dela para estruturar tudo que ela tem na vida. Aliás, a fraqueza, todo mundo acha que é algo ruim, mas na mulher, a fraqueza é a parte essencial, você acredita? Você sabia que a vulnerabilidade da mulher é uma das características mais importantes? Porque algo que é frágil, é delicado, você dá mais atenção. Veja uma taça de cristal. Você não pega uma taça de cristal de qualquer jeito. E você prefere beber vinho na taça de cristal ou você prefere beber vinho na xícara de porcelana? Que também é frágil, mas perto do cristal ela é muito mais vulnerável. Então nós, como mulheres, temos essa característica. Quando a gente usar isso ao nosso favor, nós dominamos o mundo. Não, faz total sentido. Olha, eu nem sabia disso, mas faz sentido aí da proposta, né? Da proposta de valor do posicionamento do programa, né? Exato. A nossa mensagem para o mundo é justamente essa. E aí a gente acaba entendendo que, às vezes, a minha dor, você talvez já tenha passado por ela. E com a sua experiência de vida, você pode me dar uma palavra, me dar um conselho ou fazer uma reflexão que vai fazer com que eu passe por aquilo de uma forma muito mais amena e mais tranquila. Com certeza. Então, a ideia é justamente essa. E a outra ideia, né, que eu brinco, obviamente, nós temos muitas questões, né, nós mulheres. Então, quando a gente coloca uma opinião, fala sobre algo, às vezes você acha que você é a única louca no universo, né? Você fala, nossa, será que eu sou maluca? E aí, de repente, alguém se identifica e você fala, nossa, não sou só eu, tem mais malucas junto comigo. Mais um monte de doidas junto. Exatamente. Então, a ideia é se conectar mesmo através das opiniões, dos assuntos do dia a dia e poder se ajudar mutuamente. Não é só a saga do herói, é também expor a dor, o que já passou e até as nossas próprias fragilidades, porque é daí que a gente vai se construindo, né? Com certeza. Eu acho que, inclusive, dentro do marketing, a gente fala muito sobre essa questão da dor, né? Que, inclusive, é um dos maiores objetivos do marketing é descobrir a bendita dor, né? Do próximo. E isso faz muito sentido, né? Para tudo isso que a gente está falando, porque como que a gente consegue ser útil ao próximo se a gente não entende o que o outro está passando, né? Então, eu aprendi muito
muito, sabe, Marla, esse processo de escutativa, né, da gente aprender a sentar e realmente ouvir o que o outro está falando. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, o Murilo Gun, vou falar aqui do Murilo Gun, e acho muito, não sei se você conhece o Murilo Gun, já ouviu falar? Cara, é bem famoso ali, né, do marketing digital e tal, e ele, acho que ele era da criatividade, de contar piada, e ele fala hoje um pouco de espiritualidade, e ele falou assim que hoje em dia a gente tem uma escutativa ansiosa, porque eu tô aqui falando, aí, por exemplo, a maioria das pessoas vão estar me ouvindo, mas já subjugando ou prestando atenção no que eu tô falando, já criando a resposta do que elas vão me dar. E isso é uma escutativa adoecida, porque de fato eu não tô escutando, eu já tô só falando comigo mesmo o que eu vou dizer. Eu vou te falar que é uma coisa que eu venho trabalhando muito, esse negócio de sentar e realmente escutar o próximo. É a diferença, né, do ouvir e escutar. Você tá presente, tá absorvendo aquilo. E isso eu noto muito, né? Eu acho que tá todo mundo querendo falar. E todo mundo quer falar, mas poucas pessoas querem ouvir. Então, quando a gente fala, né, de uma puxa a outra, é justamente isso, né? Falar, mas também ouvir. Porque é aí que eu vou trazer a conversa e que eu vou colocar para fora, né? Seja através da pessoa, ou através do programa, ou através de todas as nossas conexões, o que a gente está sentindo. Então, eu acho que a sincronia é justamente essa, né? Dar voz também para outras pessoas e todo mundo conseguir falar, porque a gente está num momento de muito ruído, muita comunicação, é exacerbado, a gente fica... Exacerbado, né? Desculpa. É demais. Então, a gente se sente um pouco sufocado por conta, né? Óbvio, das redes sociais. Então, a gente recebe muita comunicação, porque nem sempre é informação, né? Muita coisa que é lixo. Você acha que a gente está na era da comunicação? Você consideraria que a gente se tornou a era da comunicação? Eu acho que a gente só mudou a forma que se conecta. Eu acho que a gente tem um excesso de informação. E 90% dessa informação é lixo. A grande maioria, né? O problema, olha, todo mundo fala da abundância, tá? Abundância. Vou te falar que um problema, toda energia, né? Todo comportamento, do lado positivo e negativo. A abundância é maravilhosa, você vai ter, nunca vai acabar. Mas a abundância faz algo que ele diminui a qualidade. Acredita? Por exemplo, você vai lá no Google, tem um monte de informação. É abundante, né? Agora, para você achar alguma coisa de qualidade, você precisa, cavucar. Exatamente. Então, a abundância, né, ela tem esse lado negativo, que a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que realmente a gente precisa. Mas é só um ponto, né? Porque tudo que é abundante é importante, vamos pensar assim. Não, e tem que ser pouco para ser assim, para você dar valor, tem, né? Tem que ter escassez para abundância, né, se tornar necessária. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, tem que andar, né? Tem que andar pelas pontas. E também vai muito na questão dos valores, né? Por exemplo, eu penso que eu quero que o brasileiro tenha a oportunidade de ter a medicina chinesa como opção de primeira escolha em tratamentos, né? Então, meu objetivo é que todo brasileiro possa ter um potinho de fitofarma na casa dele. Isso é um pensamento abundante, certo? Sim. Esse é um pensamento abundante. Porém, você veja, a medicina chinesa é uma coisa extremamente escassa no Brasil. É uma coisa, é um pontapé, é um extremo, É interessante isso, né? Mas tudo começou do disruptivo, né? Então, assim, tem que ter vanguarda, alguém vai ter que dar espaço. E se não for você, vai ser outro. Vai ser outra pessoa, exatamente. Por isso que eu me coloco nessa condição. Não, eu vou fazer e acabou. Não, e você já, né, colocou aí teu propósito, né? Propósito. E tua visão também, né, junto. Exato. Então, você tá aí com tudo alinhado, né? Já colocou ali a missão, o propósito e colocou também a visão. Lógico, né? Tem que ter um prazo determinado? Tem, mas é o que eu quero fazer enquanto eu viver. O que eu quero fazer e como eu vou fazer. Então, isso é importante. Eu acho que alguém tem que fazer. É difícil. Mas é a história do ser humano, né? Não foi fácil sempre. Alguém teve que ir lá e fazer a diferença. Então, eu acho...
sensacional. É sobre isso, né? Acho que marketing social, marketing, network, é exatamente isso que a gente está falando. E me fala, como é que o empreendedorismo funciona na sua vida? Você olha o programa como uma arte de empreender também? Como é que funciona essa sua visão? O empreendedorismo, ele surgiu da minha vida, não surgiu por mim, na verdade, né? Eu trabalhava numa multinacional, e o empreendedorismo surgiu na minha vida através do meu marido, que começou com marketing digital. E aí o negócio tomou uma pluralidade tão grande que não fazia mais sentido eu estar em outra empresa. Então foi aí que eu caí, né, na agência. E é lógico, já era sócia da agência por ser nossa, né? Foi uma iniciativa nossa. Então eu era uma sócia investidora, né? Eu investi naquilo quando começou. E para mim é um baita desafio até hoje, porque eu não me considero uma pessoa empreendedora. Para mim é difícil, para mim é muito mais fácil executar as coisas do que empreender. Mas a ocasião, né, não vou falar que faz o ladrão, mas faz que a gente tome iniciativa e se desenvolva em cima disso, exatamente. Então, as coisas foram meio que acontecendo. E aí, a partir, né, daí que a gente, né, foi desmontando a agência, foi passando para a parte de só uma consultoria, e da onde surgiu o programa ele surgiu do ímpeto, do momento, e numa forma muito rápida, ele se tornou um negócio. Sim, né? E aí, justamente por quê? Porque eu acho que eu tive esse tempo de amadurecimento, né, esses 10 anos visão, né? de Cotton, e aí pensando de fato aquilo foi concebido como um produto. E como um produto, assim, ele tem lastro, ele tem propósito e tem uma direção a ser seguida. Então, é natural que aquilo crescesse. Mas, para mim, foi um pouco rápido até. Eu achei que fosse demorar um pouquinho mais de tempo para maturar. Mas, hoje, eu entendo que o programa, ele sim é um negócio. E um negócio que está em desenvolvimento. E a tendência é que cresça muito mais. Isso é muito legal, porque... eu tenho essa visão empreendedora, brinco, né, que já nasceu aqui, né, desde os 13, 14 anos. É legal isso, Vivi, porque eu acho que, até você colocando isso, teve um boom de empreendedorismo no Brasil, que todo mundo acha que tem que ser empreendedor. E aí é muito fácil, a pessoa fala, larga o emprego, vai lá empreender. E nem todo mundo tem perfil, né? Tem perfil. E é lógico, eu acho que tudo é aprendizado nessa vida. Mas é diferente, que você falou, eu nasci com isso na veia, pra você é muito mais fácil fazer e realizar. Eu já sou um caso diferente, eu tive que estudar e voltar pra conseguir fazer, então tem que ter esse equilíbrio, né? É uma soft skill, é uma habilidade, vamos falar assim, é a mesma habilidade de você falar línguas. Eu, por exemplo, não tenho uma certa habilidade pra falar línguas, eu demoro muito mais tempo pra estudar, entrar na frequência e lembrar as palavras, eu esqueço tudo, eu confundo tudo, uma tragédia. Mas não significa que eu não tô estudando coreano, que eu não estudo inglês, estudo coreano em inglês, tá, galera? Pra você ver o nível da dificuldade. Porque eu não gosto de coisa fácil, entendeu? Já que a vida é difícil, já vou logo pro difícil. Vai pro mais difícil, sim. Eu acho que o empreendedorismo, ele traz, acho que uma essas características. A sua capacidade de adaptação e a sua capacidade de resolver problema. E não é todo mundo que gosta de resolver problema. Essa que é a grande questão. E tudo bem. E tá tudo Porque bem. vai ter que ter essas pessoas dentro daquele negócio. E tá tudo bem. Mesmo que eu ache que todo operacional, não interessa em que nível que você tá dentro da empresa, operacional, tático ou estratégico, se você estiver dentro da empresa, você vai ter que resolver problema junto com o dono. E tem gente que não tá nessa mesma vibração, né? Eu mesmo na Cotton eu tive já a questão de colaboradora, mas você não quer mais do que isso? Não. Eu quero... E pra mim é um choque. Né? A pessoa, pô, mas você tem 30 e poucos anos. Não, mas pra mim tá bom, se eu continuar nesse ritmo tá bom, eu quero ter tempo pra isso, pra aquilo. A pessoa não tem uma ambição, né, de uma maneira boa, de querer mais do que isso. E pra quem é mais arrojado, é difícil, né, essa compreensão de não querer resolver problema junto com o dono. Mas tem gente que realmente não quer. Ela quer vir, fazer o trabalho dela, o que é mandado, e voltar pra casa dela tranquilamente. E errado não tá também, né? É sobre como é que quer passar por essa vida, né? É sobre isso aí, eu concordo. Eu não gosto muito da monotonia, eu acho as coisas monótonas chatas, real é essa. Então, eu sempre tô em movimento. Mas eu entendo também que o dia que eu tô querendo ficar quieta,
Nem me liguem. Não me perturbe, não hoje, Por né? favor, é isso. Eu nem atendo o celular, não sei, morri. Coloquei aqui. Daqui Não, mas 24 horas, a gente alguém me acha. precisa, né? Eu tava até... Não lembro agora de quem eu vi isso, né? Ah, daquela repórter que teve burnout. E ela fala do descanso, porque o descanso é necessário pra gente melhorar. Todo mundo. E aí, quando a gente fala, eu coloquei o celular no silencioso, porque o músculo cresce no descanso, né? Então a gente tem que ter um tempinho ali de descanso. É que tem gente que tem aspirações diferentes, assim, até descansando eu tô tentando ideias mirabolantes. Mas eu acho que é no descanso que a gente tem as melhores ideias. Exatamente. Mas eu acho que isso foi quando eu comecei a desenvolver esse lado de tomar a frente do meu negócio, tomar a frente das minhas próprias resoluções e não estar seguindo uma empresa, as regras daquela empresa. Aquilo era muito fácil para mim. Eu não sou uma pessoa que quer fazer e acontecer. Então, se enquadrar nas regras era muito mais fácil do que essa posição que eu tô agora, de ter que pensar, de ter que fazer algo diferente, de ter que trazer novidade, de trazer vanguarda. Então, pra mim, é fora da zona de conforto. Né? Trazer causa. Trazer causa, né? Mudar a mentalidade, fazer diferente. Mas eu tô achando sensacional, você né? Você acha que teve algum pontinho ali que você virou a chave? Alguma coisa que aconteceu que fez a virada de chave? Cara, eu tomei uma porrada muito grande da vida, né? Adoro, todo mundo muda assim, né? Então, assim, eu já tava num momento ali de insatisfação, não com marketing em si, mas com o trabalho que eu vinha fazendo, né? Tendo que fazer. E há 1 ano e meio, minha mãe foi embora. Então, foi uma reviravolta, assim, na vida. Então, tudo aquilo que tava meio no cômodo foi o momento de, vamos pegar essa dor e ser a pessoa que ela me via? E é lógico, eu tive muito apoio, né? Claro, do meu marido, do meu pai, das pessoas que estão à minha volta, inclusive as meninas do programa. Foi nesse momento de vulnerabilidade até que surgiu a ideia de uma puxa a outra. Então, eu acho que foi aquele sacolejo. Dor, né? A dor. Porque a dor, assim, ou você... Ela vai existir. Ela não deixou de existir. Mas ou você tenta fazer com que essa dor te leve pra frente, de alguma maneira. Com certeza. Ou senão você vai viver dela, e aí não tem... Vai padecer, né? Exatamente. A gente chama, vai padecer, né? Vai padecer na dor, no sofrimento, vai se entregando ali. Se torna uma fala de maneira, de muita influência, né? De você poder mostrar para o outro que estiver passando por essa situação, que nem tudo está perdido, né? E a gente até falei no outro programa, exatamente a mesma coisa. A gente tem os altos e baixos, né? E a gente precisa sempre estar... se movimentando nesse fluxo, né, que é o movimento do coração também, né, que a gente chama do Yang, do Yin, do Yang, do Yin. Eu sempre acabo trazendo esse assunto porque para mim é um dos, muito, descreve muito sobre a vida, sabe, Marla? E acaba sempre estando relacionado, né? Relacionado, né, porque faz sentido ali dentro do contexto de tudo que a gente fala. Eu acho muito bonito, inclusive, essa parte, né, da comunicação, inclusive de você e seu marido também serem da mesma área. Isso é muito legal ver na relação, porque vocês acabam se complementando de alguma maneira e se ajudando também. Conta como é trabalhar com o próprio marido. Isso, inclusive, se torna um dilema para muitas pessoas. É terrível, gente. Por isso que a gente não trabalha. Hoje a gente Muito se bom. cruza. Nossos trabalhos, eles se cruzam. Mas trabalhar junto... a gente trabalhou, né, um tempo como sócios juntos na Cotton. E aí, essa questão da infelicidade no trabalho também virou uma infelicidade no casamento. Porque a gente pegou pandemia... né, que ninguém aguentava mais se olhar dentro de casa, e eu falo que eu sou a teoria e o Danilo é a prática, então muitas das vezes a gente acabava se degladiando, e no final do dia somos indivíduos, não tem como você, briguei pelo trabalho, fui até a sala, agora sentei aqui, tudo bem, não existe esqueci. Mais, né? Então a gente entendeu que ou era a empresa ou o nosso casamento, e aí foi aonde o Danilo, ele já, né, tava com outras portas e saiu de cena, e a gente foi fazendo essa transformação. Que legal. Até por conta do impacto financeiro, né, que tudo era dentro, né, tava todo direcionado para um único lugar. Então, eu, honestamente, provei dessa água e aconselho os outros a não beberem. Eu sei que tem gente que consegue, mas, assim, pra gente foi bem difícil. Acho que somos pessoas muito
de uma energia muito alta e foi bem complicado. Eu prefiro da forma que tá agora. A gente se cruza, né, em projetos paralelos, estamos os dois aí dentro da área da comunicação. Tem um programa na TV onde ele é diretor, mas o programa é nosso, né, é meu e das outras sócias. Uhum. Então, né, naquele caso eu sou cliente, né, da televisão, então ele acaba, né, ajuda em algumas coisas, lógico, ajudou naquele início da gente, né, montar ali aquela carinha do programa, desenvolver, mas não é junto. Que legal, Então que legal. a gente chega, né, em casa e consegue conversar sobre as coisas, e eu ainda brinco, né, o Danilo, ele vai muito mais para essa questão da venda, do comercial, da mídia, e eu já tô no lado, né, da instituição, do social, né? do protagonismo feminino, então acho que a gente acaba hoje, é um momento que a gente de fato tá conseguindo se complementar que legal. dentro da carreira. Mas eu acho que isso tudo mostra maturidade, sabe? Porque a maturidade, a palavra já fala, né, tem a ver com idade, sobre o fato de você estar maturando ali, maturar a ideia, maturar os comportamentos. E maturidade não é sobre você ficar num lugar só porque tomou decisão. Maturidade é sobre tomar decisões difíceis, fáceis, e tomar uma decisão de, às vezes, dizer não para algo tão maduro quanto continuar, não é verdade? Inclusive, você trouxe dois comportamentos. Eu tenho um pensamento que é assim, ó, a mudança, ela só acontece quando você passa por ou uma insatisfação muito grande ou por uma humilhação muito grande, uma vergonha muito grande. Essas duas energias, elas têm um poder de mudança muito grande. Por exemplo, se eu passar uma vergonha na vida, aconteceu uma coisa, passou uma vergonha, você vai falar, cara, nunca mais vou fazer isso, porque você nunca mais é que você quer passar por aquilo. Ou você tá muito insatisfeito, você fala, mano, não aguento mais, bate a mão em cima da mesa e fala, não aguento mais, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Então, e o legal de você trazer isso, porque remete muito a esse pensamento. Então, se você tá, né, na sua casa, se você tá passando um momento na sua vida, em algum desses dois aspectos, repense. Porque pode ser o seu momento de mudança. Isso é um sinal, eu acredito, tá? E tem que ser, né? Porque é lógico que a gente se acomoda. Quando a gente fala de transição de carreira, eu falo que eu tenho uma transição de carreira dentro da carreira, né? Porque eu não deixei de trabalhar com marketing, não deixei de ser publicitária, mas é uma transição de carreira dentro da carreira. Mas não existe só coragem, você tem que ter também planejamento, porque ninguém trabalha por esporte, quer dizer, talvez alguém trabalhe, né? Mas, assim, não é o meu caso. Então... Não é a realidade do Brasil, Não né? é a realidade do Brasil. Então, é lógico, quando a gente, né, envolve principalmente o seu ganha-pão, que influencia todo mundo que depende de você, não é só eu, meu marido, a gente não tem filhos, mas tem os bichinhos, envolve, né, as pessoas que são nossos colaboradores, assistentes, então você tem que ter maturidade e também tem que se planejar para isso, porque vão existir mudanças, né, para você mudar, vão existir as pequenas mudanças no caminho. Exato. Mas eu acho que é necessário, porque é muito ruim você tá infeliz com aquilo que você faz. A gente passa muito tempo da vida trabalhando para ser infeliz. Na verdade, a gente passa a maior parte do nosso tempo da vida trabalhando. Agora, principalmente, eu acredito, sabe, Marla, inclusive que essa nova geração, nós, né, que estamos vindo, né, para essa idade já, acredito que a gente nunca vai parar de trabalhar. Eu também acho que não. Acho que a gente vai continuar trabalhando, porque a gente faz com vontade. Essa que é a realidade. Eu acho que isso é uma verdade, né? Eu acho que a grande mudança aí Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? A gente é millennium, old millennium. Isso aí, por aí. Então, a diferença da geração, né, anterior, dos nossos pais, que assim, entrava no emprego, ficava no emprego e aturando aquilo, é normal, exato. é normal. Entrava já pra se aposentar, né? Já fazia uma carreira no momento pra se aposentar. Tá tudo bem, trabalhar assim mesmo, não é pra ser legal. E óbvio, né, nem toda vez vai ser legal, mas a gente passa muito tempo trabalhando. Se a gente for parar pra ver, agora eu não vou lembrar em dados, mas a maior parte da nossa vida é trabalhando. Se você não encontrar prazer e felicidade nisso, você não tem como só ser feliz no final de semana. Exato, eu concordo com você. É prazer mesmo, né? Exato.
E vou te falar, você sabe o que é prazeroso? Eu vou te contar o que é prazeroso. Prazeroso é porque a gente sabe, se conecta com uma energia que é a famosa prosperidade. O que é prazeroso é a gente sentir a prosperidade. O que é prosperidade? É o ato de construir. Então a gente sente essa sensação gostosa porque a gente sempre está em processo de construção. E aí, quando a gente vê algo, por exemplo, é que nem ter uma plantinha, colocar lá a sementinha. Tem gente que tem prazer em cuidar da plantinha, ver a plantinha crescer. O dia que ela dá uma florzinha, ela fala, nossa, floreou! Dá um prazer sensacional nisso. Inclusive, quando a gente vai, existem tantos países que você vai na época da primavera para ver lá as cerejeiras, né? Florear. Por quê? Porque é um movimento muito bonito, realmente, prazeroso de enxergar. E a sensação que a gente tem de prazer é essa. É do plantio, é do colher. Por isso que a gente tem. Agora, se você não planta, se você não colhe, se você não semeia, como é que tu vai sentir prazer se não tem vida? Então, a gente tem que parar muito para pensar nisso, sabe? Então, assim, uma coisa que eu venho refletindo é isso. Por que é tão bom trabalhar? Não é porque o meu trabalho é legal, porque ele é difícil, na verdade. Mas eu sinto prazer em ver as coisas construir. Tomar forma, né? Exatamente. Eu acho que é onde as pessoas também se perdem, é porque... É aquela escada, né? Nada sobe assim. Então, o que você falou, você vai plantar, aí vai semear, e aí até você ver a florzinha, vai passar né? um ano. E as pessoas desistem geralmente porque você já quer ver o resultado. É que nem academia, você começa e já fala, eu já quero ficar gostosa pro verão. E não é assim, né? Não funciona. Então, né? Exatamente. Mas depois que você vê um resultado, e aí também vai muito da nossa régua, né? De não se comparar com os outros. A comparação nunca coloca a gente num lugar muito bom. Então, você enxergar que já tá tendo alguma coisa, né? Poxa, nasceu um galinho. É alguma coisa? É alguma coisa. Alguma coisa, eu vou continuar fazendo. Então, quando a gente sente o impacto disso, e aí até com um trabalho de voluntário, né? Eu vou falar um pouco disso. Se você vê que você impacta na vida de uma pessoa, parece que tudo aquilo já fez diferença. Com certeza, com certeza. E já falando nisso, já vamos puxar para esse assunto. Então, esse trabalho voluntário, como é que é o impacto disso na sociedade? Fala um pouquinho. Qual que é o público? Quem precisa dessa ajuda? Como é que a gente pode ajudar? Então, bom, eu fui parar, né, no instituto, né, pela perda da minha mãe. Não vou falar que eu perdi, né? Porque eu não sou filha de chocadeira, então eu continuo tendo mãe, né? Mas pela partida da minha mãe. Sim. Já conheci o trabalho do Instituto. O Instituto tem 24 anos, então é uma instituição muito antiga na cidade. Já conheci o trabalho. E aí, naquele momento, né, do luto, do ápice do luto, eu fiquei muito focada em estudar. Eu gosto muito de ler coisa de marketing, coisa de neuromarketing, entender melhor como é que a gente pensa, de comportamento. E era algo que me tirava um pouco de rede social, tirava daquilo, por quê? Porque eu entendia que eu não consigo controlar o que os outros falam, mas eu posso controlar o que eu vejo. Uhum. Então, uma vez que, né, lógico, amigas também perderam a minha mãe, né? Só que eu não estava preparada para ver alguém falando alguma coisa, então eu fiquei um pouco out e fiquei muito naquele estudando, e aquilo era muito prazeroso para mim. E aí foi naquele momento já de mudança de carreira, e eu falei, poxa, será que eu não consigo ajudar fazendo a coisa que eu amo? E aí foi aí que eu fui parar no Neomama, né? Entendi. O nosso presidente, ele fala que as pessoas chegam lá pelo amor ou pela dor. A dor é quem tem a doença, quem tá naquele momento do enfrentamento da doença, e pelo amor é o amor por uma pessoa que passou por isso. Entendi. Então, foi mais ou menos, né? Foi exatamente dessa forma que eu cheguei. E tinha uma lacuna, né? Ninguém tava fazendo a comunicação, ninguém tava trabalhando com isso. Faz quanto tempo você tá lá? Acho que 2 meses depois que minha mãe partiu, fui pra lá. Então, minha mãe foi embora em fevereiro. Em abril foi quando eu comecei. Vai fazer 1 ano e meio também, né? Um pouquinho mais que 1 ano e meio. E aí eu falei, olha, eu quero, né? Quando você é voluntário técnico lá no Instituto, você não precisa, dependendo do que você atua, obviamente, o pessoal da saúde tem que estar. Mas assim, não era algo que eu precisaria estar lá dentro. Mas eu falei, poxa, eu só consigo vender um produto se eu entender realmente o que acontece, né, dentro dele. Então eu comecei, né, a ir uma vez por semana, ficava um período inteiro para entender melhor o funcionamento, e para mim foi um processo muito bom de cura também, né, porque os voluntários que estão lá envolvidos, as voluntárias, né, acalantaram meu coração de uma maneira muito boa, que bom, de uma maneira que eu precisava.
E o trabalho é muito sério, né? O que eu entendi naquele processo, né? Da dor, minha mãe passou muito rápido pela doença. Então, ela chegou em 3 meses, minha mãe já não estava mais aqui. E aí eu pensei e falei, gente, e quem não tem plano de saúde, quem não tem dinheiro para comprar remédio, como é que faz? É um problema social. É um problema social. E é justamente aí que entra o trabalho do Instituto Neomama, que é dar suporte para as pessoas que estão nesse enfrentamento do tratamento. E o suporte é através da oncolaser terapia, o suporte é através das terapias holísticas, não é uma palavra que a gente gosta de usar, porque as pessoas não interpretam ela da maneira certa, todo, né? Integrativas. Integrativa, isso. Mas, então, reiki, auriculoterapia, enfim, aí tem outras também atividades que são complementares para aquele paciente que está no pós, dança. Você gera qualidade de vida. Gera qualidade de vida, além do atendimento psicológico, atendimento nutricional. Então, tem uma gama de serviços que o Instituto oferece. E você não precisa ter plano de saúde para poder... Tudo é gratuito, 100% gratuito. É só chegar lá, trazendo... Com encaminhamento médico, exatamente. Médico. Tem que ter, né, a comprovação ali, de até para entender, é lógico, porque o médico é quem, né... Entendi. Exatamente, então tem que seguir, né, o que o médico está falando. O SUS, ele faz esse encaminhamento direto, se a pessoa é diagnosticada? Não. O Instituto, ele não está linkado, né, a nenhuma... Não aceita, né, dinheiro do poder público, verba do poder público. Então, geralmente, esse encaminhamento é feito ou pelas voluntárias, às vezes até pelo próprio médico, que entende a condição do paciente e fala, olha, tem é oferecido esse serviço lá no Instituto, procura. Então, a gente atende aí toda a Baixada Santista, né, e muitas pessoas. E uma dos amplos trabalhos é que o Instituto hoje ele não atende mais só mulheres com câncer de mama, atende todos os tipos de câncer. Mas a gente tem um banco de perucas lá gigante. Que legal. E quando a atendida, né, que a gente chama, chega lá, ela é recebida por uma voluntária que já passou pela doença, ela já sobreviveu à doença. Então, ela chega naquele momento que ela acabou de descobrir o diagnóstico, que ela tá, né, com aquela arma na cabeça e ela chega lá e ela é acolhida por aquelas pessoas que são a prova social. Com certeza, né? Voltando com certeza. Tem sobreviventes ali e tratam aquilo com uma naturalidade. Entendi. Porque elas já viveram aquilo. Isso olha, se a gente for... Até me arrepio falar um negócio desse. Ouvir um negócio desse, um testemunho desse, sabe, Marla? Entendendo sobre física quântica, comportamento, ambiência, a importância de você estar conectado na frequência certa, me mostra, né, a cada vez mais o quanto esses comportamentos, que a cura, né, a cura de fato, ela tá nesse processo de amor, sabe? Que a gente tá falando aqui. Exato. Então, essa energia que a gente tá falando aqui é uma energia de cura, a energia do amor, é a energia da compaixão, é a energia do entendimento, do acolhimento. O médico, né, a área da saúde, na verdade, ela precisa ter esse sentimento quando ela está desenvolvendo um trabalho. Eu tenho muito disso quando eu tô fazendo aqui o meu trabalho, né, da medicina chinesa e tal. E é por isso que eu tô relatando, porque eu vejo que é a mesma energia. É o mesmo comportamento, é a mesma mentalidade, é a mesma emoção, é o mesmo instinto, vamos falar assim, é a mesma essência. E é por isso que tem tanto efeito, por isso que é tão eficaz. Então, assim, fala, né, pra nossa audiência, se ela estiver passando por uma situação dessa, ou tem família, né, e que o médico não teve a orientação, o que ela deve fazer? Ela deve pedir pro médico? Como que é o comportamento? O que ela deve fazer para poder também usufruir disso? Bom, ela tendo, né, com a comprovação da doença, ela pode ir lá no Instituto, aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, depois da 1 às 17, vai fazer o cadastro. Dentro desse cadastro, as voluntárias vão informar os serviços que são prestados lá dentro, e aí o que tiver disponibilidade, às vezes a gente tem um pouquinho de gargalo ali na psicóloga, um pouquinho de gargalo na nutricionista, mas a gente entende também que é caso mais grave, o que não é tão, né, avançado. Sim. E vai ter essa gama de serviços à disposição dela, tendo agenda. E onde fica o Instituto? Fica na Júlio Conceição, 296, no prédio da Multimagem.
gente tem 4 unidades lá dentro. Tem Estamos Instagram encaminhando também? para tem Instagram, tem Qual que é o Facebook. Instagram? Instituto Neomama. Instituto Neomama. Então já segue lá. Fala também o seu Instagram, o Instagram do programa. Bom, meu Instagram é Marla Souto. Todas as minhas redes sociais são Marla Souto. Exceto o LinkedIn, que é só Marla, não tem outra Marla lá. Então eu falo muito mais do programa no meu Instagram. Meu Instagram é muito mais pessoal, profissional. Coisas mais de marketing vão todas pro LinkedIn. E o do programa é uma puxa a outra com 2 As. Uma puxa a outra com 2 As. Tudo junto, isso. Com tudo junto. E lá tem um pouquinho, né, dos cortes dos programas, tem um pouquinho ali do que a Marla pensa, né, fora de profissão, tem um pouquinho de rua, a gente também vai pra rua, fala, né, com o pessoal aí, pede opinião pública. Então a gente também está na Viver em Santos. Olá, Viver em Santos aqui, veja. Vocês viram o poder desse canal já, né? Não é? Chegamos na Viver em Santos. Ontem, inclusive, a gente recebeu uma convidada na gravação que ela fez uma série no Netflix, Ilhados com a Sogra. Eu falei, gente, chegamos no Netflix agora já. É isso aí. Netflix me note. Me note. Então, as redes sociais são essas. Tem o todas. YouTube também? O YouTube do programa também, uma puxa a outra. Esse daí não tem 2 As. Todos os episódios estão disponíveis lá. Que maravilha. Tá vendo? Isso que se chama posicionamento digital, tá? Estamos no Spotify também. No Spotify então, também. Exatamente. Eu falo que a gente é a maior comunidade feminina multicanal. Porque a gente seremos ainda muito mais, viu? Porque a gente só vai contar uns spoilers aqui. Exatamente. Então, a ideia é justamente isso, tá? Estar em vários lugares com uma abrangência muito maior para que mais pessoas sejam impactadas por isso. Que maravilha. Olha, foi o que eu falei pra vocês. Ela é uma querida. A gente se conectou não faz nem, o quê? 30 dias? Tem 30 dias Acho disso? que nem faz isso. Nem tem 30 dias. Já tivemos altas conversas e altos projetos também, que vai vir muita coisa por aí. Muito obrigada por você ter vindo. Deixa eu até falar, se você quiser, comente. Se você quiser, não. Comente aqui, fazendo um favor. Deixa a sua opinião. Se você é empresário, quiser uma opinião sobre marketing social, a gente dá também. Siga a gente, ativa o sininho, tá? Muito obrigada, Marla, mesmo. Quiser, deixa o seu recado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia, passa rápido, né? A gente fala bastante. Falei pra você, 1 hora não é nada. 1 hora não é nada, foi uma delícia. Acompanhe aqui o podcast, tem muita coisa legal, eu acompanho. Então, façam o mesmo, né? Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, pode falar, porque a gente gosta de hate também, a gente gosta de like, mas gosta de hate. É o mais valioso. Olha lá. Obrigada por lembrar, viu, Victor? Eu agradeço, foi muito legal. A gente trouxe uma lembrancinha pra você adorei. do Tauricast. Tá bom? Amei, adoro ganhar presente. Sou leonina, um presente. Pode abrir se quiser. Pode abrir? Ali, pode abrir. Aquele timer ali, ó. Gente, a gente botou um timer aqui, aí o Vitor tá falando assim, explica. Coloquei um timer ali, ó, pra eu não me perder na hora. O timer é a melhor coisa que tem. No programa a gente grava. Isso é muito inteligente, isso é muito inteligente. É a melhor coisa que tem. É desesperador, né, quando tá chegando no fim, mas é necessário, é necessário. É necessário e ajuda na gestão, né, do tempo, né, pra poder conduzir uma caneca. Tem uns... um pó de pérola. Pra passar no rosto, ficar bela mais ainda. Amamos. E tem a 093, que é Shang Sharp Pinguim Sun, que ela serve pra melhorar a digestão. Então, 2 cápsulas depois... super preciso. 2 cápsulas 2 vezes, 2 cápsulas após a alimentação, viu? Se alguém quiser também, acesse o site fitoformulanatural.com.br. Lá você encontra toda a nossa linha de fórmulas, cápsulas, tinturas... Chá para pet, chá para criança, toda uma linha dermatológica também, linha de uso tópico, corta aí, linha de uso tópico, tá bom? No meu programa também erro, às vezes, aí eu falo, desculpa, gente, continua, não corta, porque é normal, né? É normal. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, é sobre isso aí. É sobre isso. Por isso que eu falo, eu ainda acho que a gente ainda tá um pouquinho assim, ó, na era dos comunicadores. Eu acho que tem muita gente querendo se comunicar, né? Tá demais, eu acho. Tem muita... Isso é verdade. Muito barulho, né? Como você exatamente. falou. Muita informação não valiosa. As pessoas tinham que pensar um pouco antes de falar, né? Mas será que não é uma fase? Será que não é uma fase de crescimento? Será que a gente não vai chegar no pico e daqui a pouco uma galera vai desistir? Isso já está acontecendo, né? Com a geração nova. Eles já estão... tirar foto assim, social. Né? Tirar foto assim. Meu filho tirar foto assim, ó. Filho, vamos tirar foto? Vamos, mãe. Aqui, ó. Que é isso? O jovem é difícil de entender, né?
Eu tenho um pouco de Tirar uma foto dificuldade. assim, ó, assim, ó. Falei, mas qual que é a ideia? Mãe, eu quero ser YouTube. Como você vai fazer YouTube, filho? Se você não mostra o rosto. Não, mas não precisa, só a tela do computador. Eu falei, E olha, posso falar? Ele tá certo, porque com a inteligência artificial, hoje mesmo, no meu Não grupo precisa, dos né? criadores do LinkedIn, alguém mandou um vídeo inteiro feito pela inteligência artificial. Ah, tem vários agora, isso. Por favor. E é no o próximo. avatar da pessoa, e muito realista. Mas é. Eu acredito, inclusive, nós vamos ter. Só que o ser humano vai ficar mais valioso, tá? Por causa disso. A criatividade. Criatividade. A criatividade, eu acho que vai ser um grande diferencial aí, pra esse futuro. Muito obrigada, Marla. Espero você de volta aqui no Com programa, certeza. tá? A gente vai bater mais papo ainda. Muito obrigada a você aí de casa, no seu celular. Agradeço mesmo a audiência e até logo. E até mais. Tchau, tchau.